Muito obrigado. Uma das questões centrais é como nós podemos melhorar os mecanismos de implementação. Nós vamos passar agora a palavra ao professor Wiske, que é juiz no Tribunal de Contenciosos Administrativos. Depois ainda vamos ouvir colaborador alemão que fala da perspectiva do cidadão. Por hora, eu quero dar a palavra ao professor Peter Wiske, que fala sobre o controle judicial de projetos relevantes para o meio ambiente na Alemanha. Parece que estão me ouvindo agora. Eu estou muito contente em revê-los todos. Quero agradecer aos colegas do Senado brasileiro, da Embaixada Alemã e ao meu estimadíssimo colega Hermann Benjamin, responsável por esse projeto, por esse diálogo sobre proteção ambiental. O fato de eu poder participar deve ser um pequeno milagre no direito ambiental. Eu hoje presidi a uma ação muito importante, numa ação de direito ambiental, e felizmente consegui terminar em tempo. Na minha contribuição, eu gostaria de iniciar dizendo que se trata da contribuição mais política à discussão jurídica que eu já fiz na minha vida. Normalmente os juízes são discretos quando instados a falar sobre desafios políticos, mas aqui eu tive de fazer isso porque o direito ambiental tem uma dimensão notavelmente política, não podemos desconsiderá-la. Na minha contribuição, eu tentei explicar isso, que o direito ambiental, um bom direito de proteção do meio ambiente, é uma vantagem para todos os afetados, para as empresas, para toda a sociedade, para uma vida que valha a pena ser vivida. Como eu chego a essa posição? Chego por meio da minha experiência profissional e social. Muitas pessoas veem o direito ambiental como um obstáculo à ação das empresas que querem realizar os seus projetos e não gostam das constantes obrigações de direito ambiental, de proteção do meio ambiente. Mas essa observação, no fundo, não é verdadeira, porque ela é uma observação, uma consideração de curto prazo. Nós precisamos de um raciocínio de longo prazo, que é introduzido quando falamos de sustentabilidade. Na minha contribuição, eu tentei mostrar que na Europa, e mais especificamente na Alemanha, há um avanço no tocante a essa conscientização. Mas esse processo de conscientização não foi tão suave como muitos podem imaginar. É muito importante chamar a atenção ao fato de que o sistema jurídico é muito importante na implementação do direito ambiental. Na Alemanha, tinha um obstáculo muito grande que tinha a ver com a proteção de direitos subjetivos. O direito ambiental, que é um direito objetivo, não foi visto
com simpatia por muitas partes privadas particulares em ações. Os tribunais alemães demoraram muito e se esforçaram muito até aceitarem que eles também devem se ocupar do direito material objetivo, do direito ambiental objetivo. A implementação do direito ambiental, no início, foi vista como uma obrigação da administração pública. A administração pública deve zelar que a legislação seja aplicada. Então, nós, juízes, não nos julgamos tão competentes no início do processo, mas isso mudou com a progressiva integração no espaço europeu, onde constatamos que havia muitas deficiências de implementação. Na Europa, iniciou-se um desenvolvimento que também obrigou o Estado alemão a cuidar para que exigências de direito ambiental do direito comunitário possam ser implementadas, impostas no plano nacional. Temos diversas estratégias. Não quero falar muito sobre questões jusdogmáticas, que são muito apreciadas da Alemanha, mas eu gostaria de falar de uma circunstância da Convenção de Aarhus, que introduziu a ideia da ação coletiva. A Alemanha se obrigou, na Convenção de Aarhus, a fazer alterações. Nós hoje temos a ação coletiva que dá competências processuais para organizações ambientalistas reconhecidas. Com isso, eu chego ao fim da minha contribuição. Eu gostaria de emendar numa pergunta formulada pelo professor Rebenda. Será que o direito ecológico, o direito ambiental, pode desenvolver-se nas nossas sociedades? Eu penso positivamente, eu acho que a resposta é sim. As forças sociais litigantes nessa discussão da proteção do meio ambiente experimentam um apoio. Agora nós temos um instrumento para defender os objetivos da proteção do meio ambiente, muitas vezes desconsiderados por entes privados. Por isso, eu tenho ainda alguma esperança para que nós possamos promover esta virada em favor do meio ambiente. Muito obrigado pela atenção que me foi dispensada. Caro professor Vesque, muito obrigado pela sua contribuição. Ela combina muito bem com o próximo orador. Nós precisamos ter uma chance para acionar, nós precisamos de legitimidade ativa e o direito internacional deu-nos essa possibilidade. Agora ouviremos o senhor Sascha Müller-Krenner, que representa os cidadãos, as organizações ambientais. Em muitos países, as organizações não governamentais foram vistas sob um ângulo muito crítico. Mas, hoje, há um consenso de que, a respeito do papel importante e construtivo que as organizações não governamentais podem representar. Por isso, o Fórum da Democracia Brasil-Alemanha também
tem interesse em saber o que as organizações ambientalistas hoje podem fazer. Com isso, eu passo a palavra ao senhor Sascha Müller-Krenner. Muito obrigado de coração. De minha parte, eu quero agradecer também ao Senado brasileiro, ao ministro Herman Benjamin, aos colegas da embaixada. Eu agradeço pelo convite, inclusive para o seminário de 2019, e pelo convite ao seminário virtual de hoje. Há 1 ano e meio, eu aproveitei a oportunidade em Brasília para falar sobre a implementação do direito ambiental. Eu mesmo sou o diretor executivo da Deutsche Umwelthilfe, literalmente ajuda ao meio ambiente na Alemanha. A nossa organização é uma organização ambientalista que tem legitimidade ativa para processos que dizem respeito ao direito ambiental. Já foi mencionada a Convenção de Aarhus, que é um marco geral para fundamentar a legitimidade ativa de organizações ambientalistas. Por que isto foi introduzido? Claro, antes os cidadãos e as cidadãs já tinham algumas possibilidades de participação em ações, mas havia problemas. O primeiro, o intérprete não ouviu por razões acústicas, de vez em quando o som some, mas o segundo problema foi que os cidadãos muitas vezes percebiam o Estado como onipotente, como um ator tão forte que era muito difícil fazer alguma coisa. Daí o ceticismo de muitas cidadãs, de muitos cidadãos com relação às chances de serem ouvidos. Isso mudou com a introdução da ação coletiva. A minha organização faz largo uso dessa possibilidade. Nós temos consciência de que ainda podemos fazer muito para melhorar a legislação ambiental já existente. Assim, podemos mexer em muitos indicadores de poluição, por exemplo. De início, eu quero dizer o seguinte: nós, organizações, fazemos muita coisa. Nós tentamos informar a esfera pública, a sociedade. Nós também promovemos um trabalho político, procuramos ajudar na proteção ambiental também, através da formação de lobbies. E tentamos, nos batemos sempre pela igualdade de condições. Já foi dito pelo Sr. Westland, o Dr. Westland já falou genericamente sobre a ação, sobre a legitimação ativa. Nós temos legitimidade ativa e agora estamos recolhendo queixas de cidadãos e de cidadãs para encaminhá-las e para transformá-las em ações. Eu gostaria de exemplificar isso com base no esforço de defender a pureza do ar.
poluição atmosférica com poluentes que podem vir da indústria, da agricultura, do tráfego de veículos automotores, é um grande problema. No mundo inteiro nós podemos ver que as doenças das vias respiratórias aumentam cada vez mais. Isso acontece na Europa, mas muito mais também fora da Europa. Então, doenças das vias respiratórias são muito sérias. Eu penso, por exemplo, na poluição com óxidos de nitrogênio. É um problema muito grande e pessoas que sofrem de problemas respiratórios apresentam uma comorbidade muito grave justamente no contexto da pandemia, estando menos protegidas do que pessoas que não têm doenças nas vias respiratórias. Já existem indicadores máximos de poluição tolerável. Por outro lado, nós temos indicadores também para as emissões causadas por veículos automotores. De momento, nós temos esses indicadores máximos, mas em muitas cidades da Europa, especialmente da Alemanha, a Alemanha é um país que sofre muito com isso porque nós temos um tráfego muito intenso de veículos automotores nas cidades. E as doenças respiratórias estão aumentando muito. Então, traduzindo isso para a linguagem do direito, nós precisamos, os órgãos públicos responsáveis, competentes, precisam cuidar para que o Estado, que hoje é um Estado ilícito, ilegal, seja transformado em Estado legal. A situação que há muitas desconformidades com a legislação e nós temos que lutar para que essas desconformidades sejam abolidas. O problema, onde ele existe, precisa ser solucionado com medidas adequadas. Na Alemanha nós já acionamos mais de 40 governos municipais, porque eles não tinham tomado as medidas necessárias e adequadas para melhorar os índices da atmosfera. Algumas cidades protestavam e diziam, mas nós colocamos uma ciclovia e nós contra-argumentamos bem. Algumas pessoas, alguns cidadãos usaram a bicicleta, mas o tráfego de automóveis não foi reduzido e as emissões não foram reduzidas. Temos ainda poluição atmosférica. Nós acionamos em todas as instâncias do judiciário alemão, até o Tribunal Federal de Contenciosos Administrativos, que é a autoridade máxima. Os estados, os governos estaduais, muitas vezes estão de mãos amarradas. Mas, em muitos casos, não foi necessário acionar até a última instância, porque as partes acabavam
se conciliando em uma instância inferior. Nós conseguimos muitas conciliações, muitos acertos, e com isso fazer com que, por exemplo, governos municipais decidissem tomar medidas mais adequadas. Nós somos muito orgulhosos diante desse sucesso. Um aspecto eu gostaria de mencionar no fim. É de importância decisiva ter boas informações sobre o meio ambiente. Nós temos a possibilidade de ouvir, de repassar informações detalhadas. Cada cidadão tem o direito de conseguir essas informações. Às vezes é muito chato, porque existem órgãos públicos que não gostam de passar informações aos cidadãos, mesmo quando as informações são de interesse público. Mas nós temos uma grande necessidade de boas informações. Nós temos que saber se o órgão público tomou as medidas cabíveis. Muitas vezes nós temos litígios porque constatamos que os órgãos públicos não atuaram, não fizeram o seu tema de casa. Eu falei à guisa de exemplos sobre a questão da defesa da atmosfera, do ar puro na Alemanha. A legitimidade ativa para organizações ambientalistas é uma espada muito afiada para defender os interesses da sociedade. Muito obrigado pela atenção que me foi dispensada. O intérprete lamenta, mas muitas vezes o sinal caiu. Muito obrigado, Sr. Maracana. Eu gostaria de passar agora à parte brasileira. O que se faz no Brasil no tocante à implementação? Eu sei que no Brasil o Ministério Público é muito importante. Quem falará agora é José Alexandre Maximino Rocha, que é um promotor público do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre o seu órgão. Muito obrigado desde já. No Brasil, boa tarde aos colegas alemães. Cumprimento os representantes na pessoa do ministro Herman Benjamin e do embaixador Toms. E inicio a minha fala sem tomar muito tempo dos senhores e tentando sintetizar aspectos dessa obra coletiva que tenho muito orgulho de participar e compartilhar com os senhores. Bom, o tema do meu artigo foi um tema caro, não só ao nosso país, como a todas as nações globais, que é o tema da segurança hídrica. Estivemos no Fórum Mundial da Água em março de 2018, por ocasião do 8º Fórum, e percebemos a preocupação não só sobre o aspecto político, social, como principalmente jurídico. E qual é a importância do tema? Se o conceito de crise hídrica ele é esporádico e ele não tem uma definição precisa, a gente precisa observar que a Organização das Nações Unidas, em 2013, logrou, e foi bom que tivesse feito isso, em trazer elementos de um conceito maior, não um conceito cíclico, até porque cada vez mais recorrente no aspecto da crise hídrica, mas um conceito que versasse sobre elementos e objetivos do que seria a segurança hídrica. A relevância e a urgência ela é inegável
Basta ver até o próprio preâmbulo, eu diria assim, da Carta de Brasília, que diz que em 2030, né, se comparado a 2005, aumentaremos em praticamente 100%, ou seja, o dobro do nosso consumo, e no mesmo período o déficit hídrico chegará a 40%. Estimativas também dizem, por exemplo, que em 2050 seremos 10 bilhões de habitantes e aproximadamente 4 bilhões de habitantes terão problemas relacionados à água, seja no evento extremo escassez ou seja no evento extremo inundações. Então, a ciência também cada vez mais desenvolve projeções, não só diagnósticos, como prognósticos dessa recorrência influenciada não apenas pelo fenômeno das mudanças climáticas, como também pela falta de gestão, ou seja, fatores antrópicos, que não bastante já interferem no processo de mudanças climáticas, também interfeririam para além das mudanças em questões relacionadas à gestão. Cito o uso e ocupação do solo, o déficit de cobertura florestal e até mesmo questões geopolíticas, de economias e formas de produção e consumo. Então, a primeira parte do artigo... Alexandre, aqui é Herman Benjamin. Se puder falar mais devagar, porque nós temos tradução simultânea. Desculpe, obrigado. Perfeito, ministro, me desculpe. Então, a ideia, no primeiro capítulo, foi tratar do tema segurança hídrica e da contextualização a nível global. E aí eu trago, não vou ficar reproduzindo trechos do artigo, que talvez não seja essa a finalidade e a via, mas o conceito da ONU eu considero por bem em trazê-lo para os senhores. Capacidade da população em assegurar o acesso sustentável a adequadas quantidades e aceitáveis qualidades da água, ou seja, já ressaltando o aspecto quali-quantitativo no fornecimento da água, para a manutenção dos meios de vida, e não especifica só, ou seja, não restringe a vida humana, para o bem-estar humano e desenvolvimento socioeconômico, ou seja, contemplando também os outros segmentos da vida social e política. Ponto e vírgula, desenvolvendo a proteção contra a poluição hídrica e desastres relacionados à água e preservando os ecossistemas em um clima de paz e estabilidade política. Então, esse conceito, o professor Howard Weller, por exemplo, ele diz que a segurança hídrica no século XXI é uma questão tanto científica... Alexandre, eu vou interromper de novo. Por favor, nós temos que falar pausadamente e dar um pequeno espaço entre Perfeito, ministro. um pensamento e outro, porque é impossível traduzir desta forma para o alemão. Então, mil desculpas. Desculpa, ministro, interrompa quando quiser e peço desculpas aos colegas alemães. Então, o professor Weller, por exemplo, Howard Weller, ele diz que a segurança hídrica no século XXI é uma questão tanto científica quanto social, sendo, portanto, necessária uma abordagem transdisciplinar, que estabelecerá os vínculos entre as ciências naturais e as ciências sociais. Então, nesse primeiro capítulo, eu contextualizo a segurança hídrica no cenário global e a sua ponte, tanto com as ciências ditas naturais quanto as ciências humanas. No segundo capítulo, a gente traz a segurança hídrica à luz do direito ambiental. Se é certo que a ciência jurídica pode contribuir, assim como a política, a sociologia e as ciências naturais, para o conceito e para o alcance da segurança hídrica, dentro do ramo do direito, nós abordamos que talvez o ramo mais propício, dogmaticamente e normativamente, seja o direito ambiental, até mesmo pela complexidade de seu objeto, que é comum à segurança hídrica, qual seja o meio ambiente. O meio ambiente, a sua compreensão já nos exorta a uma visão interdisciplinar. Então, no terceiro capítulo, após dizer que o direito ambiental tem os instrumentos como o princípio da prevenção, princípio do poluidor-pagador, princípio do indúbio pró-meio ambiente, dentre outros tantos, nós acabamos entrando num objeto do direito ambiental mais recente e desenvolvido dogmaticamente até a nível de projeção normativa, que é o Estado de Direito Ambiental. E trazemos que um elemento comum ao Estado do Direito Ambiental é o princípio da dignidade humana e, para além dos seres humanos, também a dignidade das outras formas de vida, o princípio da solidariedade, o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio mais recente, que para alguns decorrem do desenvolvimento sustentável, que é o princípio do mínimo essencial ecológico. E nessa questão do mínimo essencial ecológico,
nós abordamos, inclusive, a necessidade do aprimoramento de normas e a compreensão pelos magistrados dos limites de suporte ou limites de capacidade, ou, para usar uma expressão mais global, os níveis operacionais seguros do território, né, do espaço, Occupating Safety Security. E aí, num segundo momento, a gente faz a correlação entre os elementos da segurança hídrica e os elementos do Estado de Direito Ambiental, apontando as suas zonas de interseção. E aí eu destacaria o uso da água para além do uso humano, contemplando o uso industrial, o uso da agricultura e também as vazões ecológicas, ou seja, o uso para as demais formas de vida, uma preocupação comum entre o Estado de Direito Ambiental e o conceito de segurança hídrica. E para não me estender mais, ministro Herman e senhores e senhoras, a gente também fala sobre a perspectiva temporal do princípio da solidariedade. Existe uma solidariedade cooperativa global, uma solidariedade intrageracional, ou seja, todas as gerações do presente em prol do meio ambiente, e uma solidariedade intergeracional. E o conceito de balanço hídrico entre oferta e demanda, por exemplo, de um manancial, está diretamente ligado a não só o diagnóstico das vazões, por exemplo, passíveis de serem outorgadas, como também aos prognósticos para que os nossos descendentes, as gerações do porvir, futura, possam gozar de estoque semelhante ao nosso. E aí fechamos o capítulo com as contribuições que o Estado de Direito Ambiental pode trazer para o reforço ou a efetivação do conceito de segurança hídrica, ou do estado ideal de segurança hídrica, que vai muito além do direito humano à água enquanto abastecimento, ou seja, da água tratada, contemplando também o acesso às demais formas de vida. Encerramos trazendo o que o jurista Canotilho considera como um pressuposto da efetivação do Estado de Direito Ambiental, e que foi tratado aqui pelo ministro Herman Benjamin e pelo professor Eckhard Birnen, que diz o seguinte: os deveres fundamentais na quadra atual da história talvez tenham mais potencialidades e sejam mais promissores no alcance, nas transformações almejadas pelo direito ambiental, do que a clássica técnica legislativa dos direitos fundamentais. Se os direitos fundamentais trazem uma carga axiológica, argumentativa muito forte, é verdade, a positivação, ou como Canotilho diz, a institucionalização de deveres fundamentais apresenta-se como uma tônica e uma perspectiva revolucionária para alcançar os níveis desejáveis, não só de segurança ambiental, lato sensu, como segurança hídrica. E aí fechamos a nossa apresentação com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, muitos deles de relatoria do excelentíssimo ministro Herman Benjamin, e precedentes também da Argentina, no caso da bacia do rio Atuel, trazido na obra do Ricardo Lorenzetti, do excelentíssimo professor Ricardo Lorenzetti. Em ambos os casos desses precedentes que trazemos no artigo, abordamos tanto o dever de preservação, que impõe comportamentos negativos, por exemplo, como de não interferir nas áreas de preservação permanente, que possuem funções ecossistêmicas, funções essas reconhecidas nos princípios elencados na Declaração dos Juízes para a Justiça Hídrica, como também comportamentos mandatórios, positivos. E a decisão tanto do STJ, nos recursos especiais que trouxemos, quanto no âmbito das decisões de cortes internacionais, enfatiza muito que já não bastam mais comportamentos negativos, de abstenção, por exemplo, aqueles instrumentos trazidos sob a lógica preventiva do licenciamento ambiental ou da avaliação de impacto. É preciso também que o poder público e toda a coletividade, notadamente nos casos em que as bacias hidrográficas ostentem déficits no balanço hídrico, a restaurar os processos ecológicos essenciais. Então, isso até tem a ver com as medidas adequadas abordadas pelo meu antecessor, Dr. Sacha Miller, quando diz que não só a coletividade é destinatária desses deveres muito gerais e outros especiais, esses deveres de preservação e restauração, como principalmente o poder público.
seja por instrumentos de sanção, como à luz do princípio do poluidor-pagador, ou no âmbito de políticas públicas. O Brasil, mais recentemente, começou a elaborar, por exemplo, o seu Plano Nacional de Segurança Hídrica. No estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público, por exemplo, firmou um termo de ajustamento de conduta para que se elabore um plano estadual de segurança hídrica, à luz do Plano Nacional de Segurança Hídrica. Então, é preciso internalizar nos instrumentos do direito positivo de cada país, sem prejuízo de um parâmetro global, limites, capacidades de suporte dos nossos estoques, dos nossos mananciais, para que a gente atinja não só comportamentos que observem esses parâmetros e, como foi trazido, por exemplo, num precedente que eu trago para os senhores, e fechando a minha fala, da Land Court of Queensland, trazido pelo excelentíssimo professor Preston, onde se negou uma outorga subterrânea para uma atividade minerária, cujos prognósticos já apontavam seu comprometimento para gerações futuras. E também um precedente aqui, como eu disse, de Lorenzetti, trazido por ele, da Corte Superior Argentina, que fala da necessidade, inclusive, de governança, da restauração dos processos ecológicos essenciais associados às funções hídricas e ao ciclo hidrológico. Fecho aqui a minha apresentação, agradeço, já que estamos num diálogo Brasil e Alemanha, traria, então, essa visão integrativa dos instrumentos do Estado do Direito Ambiental e da segurança hídrica, a partir, né, de uma linguagem poética de duas músicas. Uma nacional, que fala: não deixe de cruzar o seu olhar com o meu, eu vou jogar meu corpo em cima do seu. Então, esse seria o recado do Estado de Direito Ambiental para a segurança hídrica, e em homenagem aos nossos convidados, né, aos nossos anfitriões, eu diria mais, e co-partícipes alemães, uma letra, né, uma passagem da música que eu admiro muito, de Peter Schilling, né, do Major Tom Coming Home, que ele diz que a contagem regressiva está em andamento. E mais à frente ele diz que estou voltando para casa. Então, lembrando que Stephen Hawking, antes, né, de falecer, ele dizia que deveríamos começar a pensar em viagens interplanetárias. E eu fico com o Major Tom. Eu prefiro, se um dia formos ao espaço, eu desejo voltar, porque essa é a casa que vivemos e essa é a casa que devemos preservar. Me desculpe, ministro Herman, pela oratória às vezes meio desenfreada, mas esteja certo que é muito mais fruto da imaturidade do que do desejo de, e obviamente jamais faria isso, de atropelar e de atrapalhar a compreensão pelos nossos colegas alemães. Fico por aqui e agradeço a oportunidade. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt. Prezado senhor promotor, já estamos apertados. Agora vamos ouvir ainda a professora Ana Flávia Barros Platiot, 5 minutos, e depois temos ainda 15 minutos para perguntas e respostas. Por isso eu passo agora a palavra à professora Ana Flávia. 5 minutos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, na pessoa do ministro Antônio Herman Benjamin, embaixador Heiko Thoms, senador Fabiano Contarato, senador Nelsinho Tradi, aos organizadores do evento e aos editores do livro, como também saudar os nossos colegas e autoridades e o público que nos ouve agora. O nosso capítulo foi redigido por mim, professora de Relações Internacionais, pelo geólogo Jorge Barros, que por acaso é meu pai, melhor coautor do mundo, e pela professora de Direito Internacional da Universidade de Brasília, Karina Costa de Oliveira, a quem eu agradeço também pela possibilidade de trabalharmos juntos. O nosso capítulo tem como título a inexistência do Estado de Direito Ambiental Internacional no direito internacional público e, principalmente, a simetria entre a proteção ambiental e o comércio internacional. A nossa principal pergunta é como analisar, por exemplo,
os acordos de 2019 que marcaram aquele ano, o UNSCA, ou o NAFTA 2.0, sob a égide do governo norte-americano, do presidente Donald Trump, e o acordo interblocos Mercosul-União Europeia, também em 2019. O nosso objetivo foi oferecer pistas de reflexão a partir de uma abordagem interdisciplinar, relações internacionais, direito internacional e geologia, meio ambiente como tema transversal, para tentar construir um quadro analítico útil para a análise desses dois grandes acordos comerciais a partir da preocupação sobre a questão da gestão ambiental ou da governança, da sustentabilidade, das responsabilidades dos estados signatários e, de forma geral, da governança global do meio ambiente. A nossa abordagem foi baseada em relatórios, tanto do Sistema ONU, como da Universidade de Yale e também do Fórum Econômico Mundial, com o objetivo de cruzar dados e conceitos, como vitalidade ecossistêmica e saúde ambiental, para analisar, então, uma dupla assimetria. A primeira assimetria é a pegada material, que está devidamente relatado no relatório do Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas de 2019, sobre como a pegada material dos países desenvolvidos é 27 toneladas, e dos países menos desenvolvidos, 2 toneladas, ou seja, ela é 13 vezes superior. Essa é uma enorme assimetria com relação ao consumo dos recursos ambientais. E uma segunda assimetria, que é a preponderância da lógica comercial sobre a necessidade de proteção ambiental nos dois acordos mencionados. Neste contexto, analisando, então, o UNSCA, que é o Acordo Estados Unidos, México e Canadá, e o Acordo União Europeia-Mercosul, nós dividimos o capítulo em 2 partes. A primeira, para demonstrar e discutir o que nós entendemos como o declínio do direito ambiental, tanto na perspectiva internacional quanto do ponto de vista doméstico, principalmente no caso do Brasil. E uma segunda parte no que concerne ao fracasso na redução das assimetrias, como foi colocado aqui já por vários professores, no que concerne a questão da mudança global do clima. Obviamente, há várias outras questões, nós poderíamos discutir, por exemplo, as questões de perda de diversidade biológica e todos os outros riscos devidamente discutidos nos relatórios Global Risks, riscos globais, do Fórum Econômico Mundial, com especial atenção para o que saiu este mês, que é uma abordagem fantástica para alimentar o debate e o diálogo teuto-brasileiro. Na primeira parte, nós encontramos como resultado de pesquisa a fragilização da liderança da União Europeia e de organizações internacionais, intergovernamentais, na construção normativa e na manutenção da ordem ocidental liberal, ou seja, todo um processo de construção e fortalecimento do direito internacional ambiental que foi bastante fragilizado nos últimos anos, que poderia ser também descrito como crise do multilateralismo, à luz da mega tendência da privatização, ou seja, do fortalecimento de empresas muito poderosas que trazem novos desafios regulatórios, como também foi colocado já por alguns colegas. Isso nos leva ao grande desafio ou limite de compromisso e observância das normas ambientais, das obrigações dos estados e das suas respectivas responsabilidades, que poderia ser rapidamente sintetizado no conceito de commitment and compliance
tão bem analisado pela professora Dinah Shelton há 20 anos atrás. Estamos ainda no mesmo desafio. A segunda parte traz, no que concerne ao fracasso na redução dessas assimetrias, traz duas grandes linhas de reflexão. A primeira é o lugar da matéria ambiental nos tratados comerciais, e o nosso resultado, a nossa ideia é que esse lugar é muito reduzido. Normalmente as normas ambientais não são prioridade, não são organizadoras, estruturantes do espírito da lei. E, em segundo lugar, segunda linha, a base principiológica desses acordos é muito mais comercial. Logo, para concluir, eu gostaria de convidar a todos à leitura do capítulo, ao diálogo, ao debate, não só Brasil-Alemanha, mas global, uma perspectiva mais ampla, e deixar como conclusão que todos nós concordamos que estamos na época do antropoceno, uma época construída muito mais com conceitos políticos do que simplesmente científicos, porque entendemos que é absolutamente necessário, urgente e vital protegermos o planeta contra nós mesmos, ou seja, contra as atividades humanas predatórias, irresponsáveis e que continuam impunes na maior parte das vezes. Logo, os desafios e os limites que nós encontramos na nossa pesquisa não são novos, não são imprevisíveis, mas são extremamente difíceis, e por isso a importância desse diálogo Brasil-Alemanha, da obra, da nossa reflexão, e por isso eu termino agradecendo na figura do ministro Antônio Hermann Benjamin, que é um dos nomes mais fortes do Brasil na proteção ambiental, na sua carreira dedicada ao tema ambiental, às agendas de desenvolvimento sustentável, pela oportunidade de estar aqui com os senhores e discutir no âmbito deste evento. Muito obrigada.